E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar como descobrir se vale a pena ou não investir em determinada ação. Esse vídeo serve para você que está iniciando no mundo dos investimentos e quer dar os seus primeiros passos. Sabe aquela ação que está em alta e que todos estão comentando, ou aquela ação descontada, muito barata, que aí você acaba ficando em dúvida do que fazer, às vezes por falta de conhecimento, não tendo certeza se vale a pena ou não investir. Nesse vídeo, irei mostrar alguns passos que você pode seguir antes de investir em uma ação ou fundo imobiliário. São passos simples, mas que podem te dar uma visão um pouco mais ampla sobre determinado papel. Mas antes de irmos para a tela do computador e eu te mostrar na prática como fazer isso, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a nos esforçarmos ainda mais para trazer novos conteúdos e que podem ser relevantes para você. O primeiro passo que eu gosto de analisar é o indicador do Dividend Yield. Ele é a média dos proventos pagos pela empresa nos últimos 12 meses. Quanto maior esse número, maior o retorno em proventos. O segundo passo é conferir o indicador do PL, que é o preço dividido pelo lucro por ação. Tá, mas e aí? Vou te resumir de um jeito bem simples. É a estimativa de quanto tempo em anos que vai levar para você receber o seu investimento de volta através dos proventos, ou seja, dos dividendos, juros sobre capital. Nesse caso aqui da Petrobras, levaria 2,72 anos para ter o seu dinheiro investido retornado através dos proventos. Ou seja, em menos de 3 anos você já recupera todo o valor investido na empresa. Quanto maior o PL, mais tempo para ter esse valor retornado. E quanto menor o PL, menor é o tempo que vai levar para você ter esse valor retornado através dos proventos. Logo, papéis, ações que estão com PL bem baixo são interessantes, mas como nem tudo são flores, esse número não pode ser analisado isoladamente, porque ele pode ser inflado por números não recorrentes. Por exemplo, aqui no caso da Petrobras, vamos supor que ela tenha 5 plantas e ela venda uma de suas plantas. A venda dessa planta, o lucro dela irá entrar como lucro líquido, vai impactar nesse indicador. Mas essa empresa não costuma fazer esse tipo de venda, ela não é do ramo imobiliário. O setor dela é outro, logo esse lucro foi atípico. Então você precisa desconfiar de números muito atrativos e dar uma aprofundada na pesquisa sobre a empresa e ver se houveram entrada de lucros não recorrentes. Mas se o PL for muito alto, por exemplo, na minha estratégia, eu nem perderia tempo analisando, já pararia por aí. Eu acho o PL um bom indicador para ser levado em consideração como um filtro na sua estratégia. E aí, sacou essa dica? Agora, o terceiro passo, eu gosto de analisar o PVP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Ali no VPA, ele já informa qual é o valor precificado da ação. E nesse caso, o valor precificado da ação é 31,47, mas está sendo negociado 1,07 vezes mais alto. Ele está 33,64 nesse momento. Então, nesse caso, significa que a Petrobras está tendo seu papel negociado por um preço acima do que vale. Ou seja, significa que se o valor estiver 1, você está pagando o preço justo pela ação. E se for maior, você está pagando mais caro. Logo, quanto menor esse número, mais barato você estará pagando pelo papel. É o famoso termo descontado. É isso que ocorre quando escutamos por aí. Tal ação ou tal empresa está descontada na bolsa. Ou seja, está sendo negociada abaixo do seu valor, o que pode ser uma boa oportunidade de investimento. É outro filtro bem interessante de ser analisado. E qual o valor ideal para mim? Na minha análise, eu acho interessante empresas que estão sendo negociadas de 0,7 até 1. Acima de 1, pagar mais caro do que vale, tô fora. Eu prefiro deixar de lado, mas sempre há suas exceções, é claro. Eu, por exemplo, tenho a Klabin na minha carteira. Vamos ver quanto que está valendo a Klabin. O PVP dela está em 2,77. Significa que ela está
sendo negociada quase 3 vezes acima do seu valor, ou seja, bem cara. Mas aí já entram outros critérios de análise e uma análise mais aprofundada também. Eu comprei a Klabin quando ela estava com PPV de 2,65, bem acima do seu preço precificado pelo mercado. Mas lembrando, não é uma recomendação de compra. Já o quarto passo, eu gosto de analisar o ROI, é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. É quando a empresa investe os seus próprios recursos nela mesma e o quanto que gerou de lucro sobre esse investimento que ela fez. E nesse caso aqui da Petrobras, ela teve um retorno de quase 50% sobre o seu próprio investimento. E aqui na Petrobras, esse retorno foi de 39,35%. Um número razoável seria de pelo menos 10%. Vamos pegar um caso um pouquinho diferente, é o caso da Magalu. A Magalu tem esse indicador negativo. Nesse exemplo, mostra que a empresa não está tendo lucro sobre o seu próprio investimento, ou seja, ela está investindo o seu próprio dinheiro nela mesma e não está tendo retorno. Isso significa que ela pode estar precisando do dinheiro dos seus investidores para manter as suas operações. E isso pode não ser um bom sinal. Mas lembrando, cada setor precisa ser analisado isoladamente. Cada setor tem as suas peculiaridades. Bom, até agora a gente falou de coisas boas: lucro, provento, retorno de investimento. E agora a gente tem que ir para a parte que não é tão boa, as dívidas das empresas. Nesse quinto e último passo, a gente vai falar sobre as dívidas. Sobre esse segundo indicador aqui, que é o dívida líquida dividido pelo EBITDA. Que nada mais é do que a dívida líquida, ou seja, toda a dívida da empresa dividido pelo EBITDA. E o EBITDA significa o lucro operacional da empresa. Então, esse indicador mostra quanto tempo em anos que a empresa levaria para zerar toda a sua dívida, levando em consideração a sua operação atual. Ou seja, se ela viesse a manter o seu lucro operacional. E nesse caso aqui da Magalu, levaria 4,96 anos, ou seja, quase 5 anos para zerar essa dívida. Aqui na Petrobras já é uma dívida bem mais baixa. Ela consegue zerar essa dívida em menos de um ano. 0,51 anos. Então, quanto maior esse número, mais tempo a empresa vai levar para zerar essa dívida. E isso pode não ser tão bom, porque mostra que a empresa está trabalhando com uma dívida que ela não consegue zerar tão rápido. E dívidas grandes, difíceis de serem zeradas, podem ser um grande problema para a empresa, já diferente de dívidas saudáveis, que é o caso aqui da Petrobras, que é uma dívida saudável. Em menos de um ano, ela zera a dívida. E a gente pode ver o caso da Klabin também, e é 2,64. Não é um número muito alto, mas novamente, cada setor tem as suas peculiaridades. O setor bancário, por exemplo, aqui do Itaú, ela tem esse número zerado. Números bons podem ser considerados 1, 2, até 3, dependendo de cada setor. Acima disso, eu particularmente não gosto muito. Então, chegamos ao fim dos indicadores. Mas não podemos esquecer que esses indicadores são bem mais complexos. Eu apenas pincelei para poder te dar uma noção de como fazer uma análise básica e de como é possível você escolher boas empresas para começar a investir, mesmo tendo pouco conhecimento sobre investimentos. Eu espero que essas informações que eu te trouxe tenham te ajudado e te dado um norte, e que agora você já pode dar os primeiros passos nas suas análises e saber se determinada empresa se encaixa ou não na sua estratégia. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!